Amém? Abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Só para dizer para vocês, não vamos ficar muito tempo aqui, aleluia. Então, abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo do número 4, verso do número 17. A palavra de Deus fala de algo muito interessante. Ano passado nós estávamos a fazer a série Primeiro Amor, porém nós estávamos mais nos mergulhar no que diz respeito talvez a Deus e o homem, mas hoje nós queremos falar sobre nossas atitudes perante Deus que revelam talvez o primeiro amor que nós possuímos, aleluia. Mateus capítulo do número 4, versículo do número 17, quem achou, diga glórias a Deus, aleluia. Está escrito assim a palavra de Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga: desde então começou Jesus a pregar, dizendo o seguinte: arrependai-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do nosso Deus? Pronto. Como eu estava a dizer para vocês, quando estamos a falar sobre coisas de Deus, nos remetem, pode acompanhar, irmão, confundame. Quando estamos a falar sobre Deus, nos remete a um pensamento diferenciado. A Bíblia, a palavra de Deus me fala que quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério, a primeira palavra que ele começou a ministrar não foi talvez sobre algo que talvez satisfazesse os homens, mas foi sobre o arrependimento, aleluia. Talvez nos nossos dias o arrependimento é a mensagem que talvez muitos pregadores deixaram de pregar, porque talvez tenham medo de perderem pessoas por causa de palavras que alguns acham serem duras, aleluia. Mas Jesus não viu ser dura essa palavra, pelo contrário, Jesus entendeu que quando as pessoas se arrependem, o céu desce para a terra, aleluia. Quando você toma um arrependimento, os céus se abrem e os céus tomam conta da sua vida, aleluia. Por isso o tema dessa mensagem é sobre as chaves do arrependimento. Diga ao seu próximo: as chaves do arrependimento. As chaves do arrependimento. Aleluia, irmãos. Primeiramente, eu quero dizer para você que muitas pessoas têm um conceito diferenciado sobre o arrependimento. Alguns acham que o arrependimento se refere talvez a um sentimento momentâneo quando eles cometem certo pecado. Então o sentimento de culpa que eles têm, talvez acham que isso será arrependimento. Não, irmão. O arrependimento vai além de você simplesmente ter culpa ou ter nojo do seu pecado. Vai do que isso aí. O arrependimento refere-se à mudança da mentalidade. O arrependimento refere-se à mudança de atitude. Ou seja, quando você ver que você pecou, não mais você vai querer viver onde você vivia, não mais você vai querer praticar o que você praticava. Pelo contrário, você vai querer adorar a Jesus de uma forma diferenciada, de uma forma que você nunca adorou. Aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus me fala que os discípulos do Senhor Jesus, quando chegou o momento onde o Senhor Jesus estava quase a ser crucificado na cruz, a Bíblia, a palavra de Deus me fala que os discípulos abandonaram o Senhor, os discípulos deixaram o Senhor, aleluia. Mas o que me alegra é que houve aí uma diferença de atitude. A Bíblia, a palavra de Deus, ela me fala que quando Pedro negou a Jesus perante as pessoas, Pedro de imediato sentiu que realmente ele falhou para Deus e foi de imediato pedir o perdão diante de Deus, aleluia. Porém, teve uma atitude que nos escandaliza também, que é a atitude do irmão Judas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela me fala que quando Judas, ele notou que ele falhou, quando ele notou que ele pecou, ele tomou uma atitude também. Porém, a atitude de Judas foi diferenciada com a atitude de Pedro, aleluia. Judas, ao invés de pedir perdão a Deus, Judas foi e enforcou-se, aleluia. Existe uma diferença que eu quero para você trazer, para você entender hoje. Quando você se arrepende dos seus pecados, você não só sente talvez a culpa, mas também você sente a vontade de poder viver algo diferenciado perante Deus, aleluia. Por isso, o arrependimento não é sobre sentimentos momentâneos. O arrependimento é sobre transformação de mentalidade. Aleluia. E essa é a primeira chave que eu venho dizer para você.
O arrependimento não é sobre sentimentos momentâneos. O arrependimento é sobre transformação da mentalidade. Aleluia. E a Bíblia, a palavra de Deus fala: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para poder perdoar os vossos pecados. Aleluia. Talvez alguém entrou nesse lugar e não se sentiu indigno. Começou a reparar pessoas aqui, começou a se ver, talvez, esses irmãos são tão santos, eu talvez não sou digno de estar nesse lugar. Irmão, não existe nenhum pecado que Deus não pode te perdoar. Bastar você tomar uma atitude, se posicionar e se arrepender e tomar a decisão de viver uma nova história. Aleluia. Uau! Quando você toma essa atitude de viver uma nova história, os céus se alegram. E é aí onde reside a graça de Deus. Pessoas que não se acham dignas, acham algo que Deus reservou para você. Eu venho pregar para alguém nesse lugar. Talvez você entrou aqui cheio de culpa em sua mentalidade. Talvez até você nem tenha vontade de orar. Você esqueceu qual é a última vez que você orou. Porque você, quando você se ajoelha, você começa a se lembrar dos seus pecados. Eu venho dizer para você, se você realmente crer no Senhor Jesus, ainda hoje a sua vida irá ser transformada. Assim como Pedro, quando ele se arrependeu, a Bíblia, a palavra de Deus me diz que ele começou a preconizar o Evangelho de Jesus. Quando Pedro pregou, a palavra de Deus, mais de 3.000 almas se arrependeram e começaram a obrar para o Senhor Jesus. Aleluia. O arrependimento, quando toma o nosso coração, ela começa a gerar fruto dentro de nós. Amém. E essa é a primeira chave que eu queria compartilhar com você hoje. Eu quero pedir para você poder se posicionar onde você está. Eu quero fazer algo diferenciado. Pode se levantar, irmão. Fica de pé. Yes. Alguns chegam, a Bíblia, a palavra diz, existem pessoas que pregam por causa da fama. Alguns pregam por causa de serem conhecidos, talvez por acharem que são tão inteligentes, não continuam a pregar o Evangelho. A Bíblia, a palavra de Deus fala que bom eles continuar a pregar, pois da mesma forma o Evangelho vai à frente. Aleluia. Nesse dia eu quero declarar sobre a sua vida, se realmente você olhar para a cruz de Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que veio morrer na cruz, não uma morte qualquer, mas uma morte de humilhação, para eu e você podermos ter vida. Eu quero que você possa levantar as suas mãos onde você está. Talvez você não se tenha sentido indigno. A palavra de Deus em Lucas capítulo do número 15 diz: quando o filho pródigo ele notou que pecou, a Bíblia diz que ele se posicionou. Talvez o que falta você fazer não é só achar que você pecou, mas é você começar a tomar a iniciativa de voltar para casa. Não é só você achar que pecou, mas também para você começar a se posicionar e começar a orar. Você vai me dizer: oh Paina, eu não tenho mais vontade de orar, mas eu vou te dizer, não espere ter vontade para começar a orar. Mesmo sem vontade de orar, dobre os seus joelhos e comece a orar. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de buscar o Senhor enquanto estiver próximo. Aleluia. Talvez você não está sentindo a presença, mas eu venho dizer para você, não importa o que você esteja a passar, se realmente você voltar o seu coração na pessoa de Jesus e você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para poder te perdoar. Ele é fiel e justo para poder te santificar. Não permita que o teu pecado te faça estar distante de Deus. Aleluia. My God. Tem pessoas que elas vivem agarradas no seu passado. Ei, não permita que o teu passado seja o motivo de você não se conectar com Deus. Aleluia. Os seus pecados foram esquecidos desde o momento que você tomou a atitude e iniciativa de poder servir a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus está nos a dizer que Deus amou a humanidade. E essa parte de amor se manifesta não só por causa do primeiro amor, não só por causa, talvez, de você vir a esse lugar, mas Deus te conheceu antes de você se formar. Deus te conheceu antes de Ele criar, talvez, esse mundo. E por causa disso, Ele determinou esse dia para você voltar a se conectar com Ele, para você voltar a sentir aquilo que você parou de sentir. Aleluia. Comece a falar com Deus onde você está. Talvez você tenha dito assim: já não tenho mais força, já não tenho mais prazer na oração, já não consigo mais adorar ao Senhor. Eu venho dizer para você, independentemente dos seus sentimentos, Jesus está de braços abertos para poder te receber de volta. Abra a sua voz, comece a falar com o Senhor. Abra a sua voz, comece a falar com Deus. Abra a sua voz, comece a falar com o Senhor. Pai, adelega, abra livas.
Pai, te bendizemos, o Rei da Glória. Pai, te exaltamos em nome de Jesus. Pai, bendizemos o seu nome, Rei da Graça. Pai, no nome de Jesus exaltamos. Pai, bendizemos o Rei da Glória. Pai, no nome de Jesus. Te damos graças, Senhor Jesus. A sua presença, papai, consuma tudo aqui nesse lugar. E que o Senhor permita que nós possamos viver algo diferenciado. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus com um aplauso ao Senhor Jesus.